Bom dia! Mais uma live de lições diárias que transformam vidas. Hoje com o tema O Poder do Silêncio, algo tão necessário para os dias de hoje, para essa geração tão barulhenta, né? Que a gente vive, onde todo mundo quer falar, onde todo mundo quer ter voz. E o silêncio em meio a tudo isso, né? O quão desafiador é. Tema tão forte, tão necessário. E aí eu queria começar com a reflexão com vocês, né? Você conhece seu ponto fraco? E eu queria que vocês respondessem para vocês mesmos nesse momento, se vocês conhecem o ponto fraco de vocês. E se esse ponto fraco ele tá ligado à falta de silêncio, à dificuldade de silenciar na hora que a gente pode ferir. E muitas vezes a gente vê relacionamentos de amizade ou amorosos, relações familiares, relações de trabalho, de negócios, se romperem pela dificuldade desse silêncio. Porque as pessoas, normalmente, elas são muito reativas e elas acham que se elas ficarem caladas, elas vão ficar por baixo. A gente ouve muito isso. Ah, não, se eu ficar calada, eu vou ficar por baixo. Então, o superego lá em cima. Às vezes as pessoas acham que para se defender ou para se sobressair de uma situação, elas precisam falar, reagir. Uma vez dito, né, eu costumo dizer assim que uma palavra maldita, ela é pior que um tapa na cara, ela é pior do que a pessoa assim te machucar, literalmente, assim, fazer alguma coisa que te machuque fisicamente. Por quê? Às vezes você caiu ali, levou um tropeção, ou até um tapa, por exemplo, né? Vai passar, às vezes você vai ter um processo ali de perdão e vai passar. Você vai lembrar, mas vai passar. Agora uma palavra é mais difícil de tirar da mente. Então quando as pessoas elas dizem coisas sem querer dizer, eu não queria dizer isso. Mas a palavra de Deus diz que o que a boca fala é porque tá cheio o coração. Então escolham bem, né, o momento de reagirem ou de falarem, porque nem todo momento é o momento de falar. Às vezes a gente só precisa ouvir e entregar. Às vezes a gente não vai precisar dizer nada. A gente vê isso muito no trânsito, né? Eu costumo dar sempre o exemplo de trânsito, né? As pessoas estão bem estressadas, né? Muito reativas, né? E aí, essa reflexão eu quero que vocês levem aí ao longo do dia, ao longo da semana, sobre... Bom dia, princesa. Princesas, né, que entraram aí no final. Princesas, príncipes. Então, eu quero que vocês levem essa reflexão tanto no dia de hoje como ao longo do dia. Onde é seu ponto fraco? Dentro dessa temática silêncio, da dificuldade de silêncio. Onde é que você tá falhando nessa parte de se silenciar, né? E às vezes a gente é tão duro com as pessoas e às vezes até com a gente mesmo, né? Por essa dificuldade de silenciar. E o segundo ponto que eu queria falar pra vocês era... Eu tava ouvindo esses dias um vídeo de Leandro Carnal, onde ele falava sobre a palavra maldita, né? Sobre o veneno, dando o exemplo do veneno. Onde no discurso dele ele fala mais ou menos assim: ataque é veneno. Olha como é forte isso. Ataque é veneno. E muitas vezes a gente ataca com a língua, com a palavra, né? Só funciona se eu tomar. Reagir não é. Reagir é uma decisão. Então, lembrem disso. Ataque é veneno. Só funciona se eu tomar. E aí eu complementei essa frase que eu ouvi dele em uma palestra, um vídeo. Complementei da seguinte forma: reagir é uma decisão. Reagir ou não é uma decisão. Então, muitas vezes a gente reage pelo orgulho e pelo ego, porque a gente acha que se não reagir vai ficar por baixo, mas na verdade não. Às vezes, se você não reagir, se você não disser nada diante daquela situação, pelo contrário, é um ato de sabedoria, pode ser um ato de amor. Pensem nisso. E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre a sabedoria do silêncio. O quão sábio é a gente se silenciar quando a gente pode ferir ou fazer aquela situação ficar mais inflamada. E essa noite eu acordei em alguns momentos da noite
E essa noite eu não dormi bem porque tem alguma coisa aqui no meu bloco que tá fazendo barulho que eu ainda não descobri o que é. Alguma coisa no bloco. E eu tenho muita dificuldade, assim, de dormir com barulho. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Engraçado que eu tô falando de silêncio. E aí eu falei, gente, que barulho chato. Eu tive que colocar numa musiquinha instrumental, assim, de dormir e tal, pra não ficar ouvindo o barulho do bloco. Não sei se é da vizinha ao lado, não sei se é do vizinho de cima. Quem mora em apartamento sabe como é, às vezes acontece isso. Aqui é muito silencioso onde eu moro, mas esses dias eu tô sofrendo com algum tipo de equipamento que fica ligado durante o dia e durante a noite. Isso me incomoda muito, tem me incomodado muito. E eu não tenho nem como reclamar, porque eu ainda não sei de onde vem. E aí, isso me levou a pensar da seguinte forma: imagine você morar com uma pessoa barulhenta. Imagine você conviver todos os dias com uma pessoa barulhenta. Quais são as sensações que essa pessoa vai ter? Se essa pessoa ela procura por paz, por exemplo. Olha como isso é profundo. E eu falei, gente, como esse barulhozinho tá sendo irritante. Minha mãe veio aqui esses dias e ela falou também que tava percebendo e que tava sentindo. Eu falei, gente, como que é irritante. Como que um barulho tira a paz da gente? Como que um barulho incomoda? E a gente vive numa sociedade, numa geração barulhenta, sabe? Onde as pessoas elas querem o tempo todo reagir, debater, rebater. Às vezes a gente vê isso no trabalho, gente que perde a oportunidade de ser promovido e muitas vezes é demitido. E aí, ao invés de ser promovido, será demitido. Amém. E sobre a sabedoria, eu queria falar sobre alguns pontos. Dentro dos motivos de silêncio, a gente tem aí sabedoria. Muitas vezes as pessoas elas não nos respondem por um ato de sabedoria mesmo, porque elas estão sendo sábias. Muitas vezes esse silêncio também pode estar ligado à rejeição. E acontece nos relacionamentos também, onde a pessoa às vezes não responde uma mensagem, não retorna uma ligação. Isso é uma forma de silêncio. A gente ouve muito aí sobre o silêncio também é resposta. Então, às vezes a pessoa tá ali caladinha, quieta, e o outro tá ali insistindo, mandando mensagem, ligando, a pessoa, a mulher ou o rapaz não responde, a pessoa não entende. Gente, o silêncio também é resposta. Então, o silêncio ele pode estar ligado à sabedoria, à rejeição, à falta de argumento. Ah, fulano nem falou nada, ficou quieto. Às vezes ele ficou quieto porque ele não tem argumento. Então ele tem que ficar quieto. Na dúvida, usa o silêncio. Aí vem a necessidade de se ouvir e perceber. Eu anotei aqui o tópico. Às vezes a gente precisa ficar em silêncio pra gente se ouvir. Pra gente entender o que tá acontecendo ali no ambiente e com a gente mesmo dentro de nós. Porque às vezes a gente vive um conflito interno com a gente mesmo. E eu coloquei medo. Às vezes as pessoas ficam em silêncio. Você em algum momento pode ficar em silêncio por medo. Porque, vou dar o exemplo da briga de trânsito, que é o que a gente vê aí frequentemente acontecendo. As pessoas param, às vezes, para discutir. E, às vezes, ainda quando não discutem, a outra pessoa, às vezes, é tão nervosa, tão estressada, que quer revidar ali aquele problema ali que teve no trânsito, uma ultrapassagem errada, buzinando demais, e aí xinga no trânsito, e aquela coisa toda. Aí a pessoa xinga sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, você... E aí a pessoa às vezes vai pra cima, ao invés de silenciar. E aí o que a gente tem que parar pra pensar? Eu sou isso. Às vezes a pessoa te fala, você é feio. E você é feio? E você é feia? Então é muito do que a gente é. Porque quando a gente sabe o que a gente é, não vai ter problema. Inclusive nesse vídeo que eu tava ouvindo do Leandro Carnal, ele fala sobre isso. Que às vezes teve uma vez que um aluno chamou ele de careca. Ele disse que ia fazer o quê se ele é careca? É sobre isso, sabe? Então, assim, ele é careca. E quando as pessoas falam que ele é alguma coisa que ele não se importa. Porque ele sabe quem ele é. Então, é muito a respeito disso. Quando a gente sabe quem a gente não é confundido, a gente não é confrontado. E não é que a gente corre de uma briga, não. É porque a gente escolhe o caminho mais sábio, que é silenciar. E evitar ali que aquilo ali, estrague o dia da gente, aquela energia. Porque é muita energia que tá envolvida ali. Às vezes, né, num embate, num conflito. E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, pra fechar aqui antes de ir pro próximo tópico, é casamento, né? Eu não sou casada ainda, mas eu converso com muitas pessoas e aí vejo
que as pessoas pecam exatamente nesse ponto da língua. Por falarem coisas que elas não deveriam falar. E aí vai no ponto fraco do parceiro e da parceira. E como aquilo magoa profundamente aquela pessoa. Aí depois quer voltar atrás. Às vezes quando o parceiro ou a parceira ignora, começa a ficar em silêncio. Aí sente aquela sensação de rejeição. E aí às vezes quer virar o jogo. E é difícil, porque às vezes uma palavra... Eu conheço relacionamentos que as pessoas estão juntas. E aquela palavra que foi dita lá atrás, aquela situação que foi dita lá atrás... ainda machuca, e a pessoa ela não conseguiu superar. Então, antes de vocês falarem qualquer coisa, pensem bem, porque não vai ter como apagar, não vai ter jeito, que já foi dito. E eu queria falar sobre as consequências, né? Quem tiver aí, quiser anotar, sobre as consequências da falta de silêncio. Então, é desconforto, porque a falta de silêncio, ela gera um desconforto, como eu até falei, né, que essa noite ficou um barulhinho aqui no bloco que eu moro, como aquilo ali causou um desconforto em mim, e vontade de partir. Às vezes a sua falta de silêncio, a sua forma de reclamar de tudo, de falar de tudo, de causar embate em tudo, pode causar uma situação tão desagradável que aquela pessoa vai querer ir embora. E aí depois, às vezes, a pessoa vai se perguntar: por que fulano foi embora? Por que fulano não me atende? Por que fulano não me responde? Às vezes foi por causa de uma palavra dita. Às vezes é por causa do jeito conflitante e conturbado. Porque ninguém quer viver no inferno, né? Num constante conflito. Então, as consequências da falta de silêncio diante de algumas situações, porque eu tô falando do silêncio no âmbito, assim, que ele é muito positivo e ele também é resposta. Então, a falta de silêncio pode causar um desconforto, vontade de partir, a pessoa pode querer ir embora daquele ambiente, que deu o exemplo dos casamentos, né, mal-sucedidos, das relações mal-sucedidas, angústia. Essa falta de silêncio gera uma angústia. Às vezes a falta de silêncio com a gente mesma, às vezes a pessoa fala, que ela nem se escuta. E aí é ruim pra ela e é ruim pra quem tá ao redor. Que aí a pessoa que tá perto fala: nossa, fulano fala o tempo todo. E ela nem me dá oportunidade, ou ele nem me dá oportunidade de falar. Então gera uma angústia, sabe? Uma sensação de angústia. Irritação. Tem gente que fica irritado quando o outro só fala e ele não consegue falar, ele não consegue participar. E às vezes ele nem quer participar, às vezes ele quer ficar ali no cantinho dele. E a pessoa só fala. Então pode gerar uma irritação também. Estresse, que é o pior, que aí eu dou o exemplo aí das brigas de trânsito, então pode gerar um estresse e acontecer uma tragédia. E vingança, a falta de silêncio, ela pode acarretar em vingança, porque aquela pessoa ela pode sentir uma vontade, uma necessidade de se vingar, e aquilo ali acabar numa tragédia mesmo. E agora eu queria falar com vocês sobre os benefícios, né? Eu falei sobre as consequências de não ficar em silêncio quando a gente precisa ficar. E aí eu quero falar agora dos benefícios. Qual o benefício de ficar em silêncio? Autoconhecimento. Eu vou falar aqui 7 tópicos com vocês. Autoconhecimento. Ficar em silêncio é uma forma da gente se conhecer, da gente se ouvir, da gente se entender. Paz. É uma forma de paz, da gente estar em paz, da gente fazer um ambiente harmonioso, um ambiente de paz. Equilíbrio emocional, é uma forma também de equilíbrio. Clareza, você consegue ter clareza quando você fica em silêncio. Às vezes até para quem tem fé, para quem acredita em Deus, eu acredito. Às vezes a gente precisa ficar em silêncio um pouquinho no nosso canto, com a gente mesmo. Sabe? Pra a gente conseguir ouvir o que é que ele tem pra gente, o que é que Deus ele quer mostrar pra gente. E aí a gente precisa desse silêncio. E prova de amor. Prova de amor. Eu digo que se você, naquela situação, você vê que você vai ferir alguém, escolha se calar. Então silêncio também é uma prova de amor. E respeito. É uma forma de respeito também. Então respeite seu amigo, seu colega de trabalho, seu parceiro, sua parceira. Então, pratique essa prova de amor, ficando em silêncio e evitando um problema maior que talvez você carregue por toda a vida.
Então, eu queria falar assim pra vocês que a gente vê muitas relações sendo destruídas por conta dessa falta de silêncio e desse embate, dessa sociedade competitiva e reativa. Uma sociedade que tem ficado doente pela falta de silêncio. As pessoas, elas têm essa necessidade de falar o tempo todo, de se autoafirmar o tempo todo. E aí ficam ali naquele embate, ali naquela queda de braço, sabe? Relacionamentos, assim, que estão feridos pela falta de perdão, por conta dessa falta de sabedoria. E aí eu queria deixar 3 versículos para vocês. Como vocês sabem, essa live da manhã é uma live que realmente é bem objetiva, mas pra gente refletir sobre questões do nosso cotidiano e pra gente ter uma semana melhor, pra gente ter um dia melhor, porque de tudo que eu falei aqui, se uma palavra, né, for recebida, for aceita e a gente conseguir virar a chave e colocar em prática, com certeza a gente vai ter muito mais sucesso na nossa vida, na nossa carreira, nas nossas relações interpessoais, que é tão desafiador, né? O quão desafiador é a gente conviver, o desafio de conviver. Lu falou palavras de sabedoria, amei. Obrigada, Lu. Mental Fórmula em ação, né? Aqui, que bom te ver por aqui. E aí, o que é que acontece? Eu queria que vocês anotassem 3 referências que depois vocês podem estar refletindo aí ao longo da semana. São versículos bíblicos bem a ver com essa temática aí do silêncio, da sabedoria. Um é Eclesiastes 3:7, que fala sobre o tempo de calar e o tempo de ouvir. Eu gosto muito desse livro de Eclesiastes, né? Que ele é tão atual, assim. E Provérbios, né? Que é o livro aí da sabedoria, livro aí de Salomão, que fala sobre um insensato pode ser sábio, mas o pacificador... o insensato pode ser sábio, né? Que, tipo assim, aquela pessoa insensata, se ela souber ficar calada, ela vai ser vista como uma pessoa sábia, né? Se ela conseguir ficar calada, se ela conseguir refrear a língua, até a pessoa insensata, ela pode ser ali uma pessoa sábia, considerada ali uma pessoa sábia. E fala também do pacificador e da colheita justa. Então, ao invés de a gente inflamar uma situação, fazer com que aquela situação fique pior, porque eu vejo muita gente assim que chega pra colocar fogo no parquinho. Aquela pessoa, ela chega ali pra ser o pacificador, ela chega ali pra paz. Eu vim em nome da paz, entendeu? Então, tem o livro de Eclesiastes 3:7, o livro de Provérbios 17, versículo 28, e a gente tem em Tiago 3:18, que fala sobre conter a língua. E aí eu fecho com isso aqui, conter a língua. Então, que a gente venha conter a nossa língua, porque é muito melhor o silêncio. Então, a gente precisa se ouvir mais. Então, hoje, penúltima live, o poder do silêncio, né? Falando aí com enfoque aí na sabedoria. E na semana que vem a gente fecha aí com gratidão. Semana que vem espero vocês aqui com mais gente, pra gente fechar aí essa última temporada aí, essa última live aí da temporada Lições Diárias 2023 e traçar a rota aí pra 2024, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido pra vocês e ao invés de ferir, vamos nos calar, né? Como a foto que tá aí do card que eu divulguei ontem, né? Calar. Então, o silêncio é prova de amor. Respira, conta. Às vezes a gente precisa contar e se conecta com você mesmo diante das situações diversas que aparecerem no seu dia a dia. Porque muitas coisas acontecem às vezes para tirar nossa paz. Então, não deixem que roubem a paz de vocês. Tá bom? Um beijo, um abraço.